Oi, tudo bem? De vez em quando a gente encontra no YouTube alguns vídeos de pessoas falando que foi levado ao inferno. E lá ver algumas coisas, ver pessoas sendo torturadas, ver ali um lago de fogo. Eu quero colocar um vídeo que eu achei aqui, mas é apenas o áudio, que fala alguma coisa sobre isso. Então aqui é a pessoa comentando, Muito fala assim: dinheiro. A sua fábrica veio à falência. Ele ficou com depressão e se suicidou com um tiro na cabeça. Ele está em uma sala de tortura no inferno. Eu vi um idoso sendo esmagado pelos demônios gigantes que pisavam em seu corpo. Esse idoso era um ancião da igreja e se autocondenou por deixar a sua esposa morrer no passado. Ele carregou esse peso por décadas e nunca se libertou. Até que um dia ele se jogou do segundo andar e quebrou os ossos ao cair no chão. Passei em um lugar onde vi um homossexual que foi rejeitado pela sua família. Ele sofria preconceito da sociedade e se jogou na frente de um carro. Os demônios com suas lâminas arrancavam a pele e os órgãos genitais dele. Eles diziam: "Você não precisa disso. Nunca usou." A mesma coisa fazia com as lésbicas. Arrancavam as suas genitálias e diziam: "Vocês desprezaram a sua feminilidade." Os demônios deixavam ele só o esqueleto por despelarem da cabeça aos pés. Fui para outro... acho que aqui já chega, né? Que essa mulher está falando que ela viu no inferno. A gente sabe que isso não existe, a Bíblia não fala sobre isso. Inclusive aqui no livro de Mateus, no capítulo 25, no verso 41, fala assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o primeiro a sofrer os danos do inferno é o diabo e os seus anjos. Eles não vão ficar ali igual relata nesses vídeos. Porque se for assim, o diabo ele vai ficar como sendo o dono do inferno. Ele senta ali no seu trono, sem sofrer nenhum dano. Ele fica ordenando os seus demônios a fazer essas maldades com as pessoas. É claro que isso é pura pressão, mesmo porque isso não está de acordo com a vontade de Deus. Usar essas coisas para pressionar as pessoas, passar medo nas pessoas. Isso não é bíblico, porque nesse caso o diabo teria vitória, porque ele vai passar a eternidade fazendo o que ele mais quer, que é torturar as pessoas. Ou seja, o diabo vai receber a sua parte, vai receber o seu galardão. E se for assim, o mal ele vai durar para sempre, porque as pessoas vão queimar ali eternamente. É claro que essa expressão inferno eterno é uma linguagem bíblica, e tem que haver que a pessoa vai ser queimada até ela ser completamente destruída. Por isso que fala que o fogo não se apaga, e não apaga até que a pessoa seja totalmente eliminada, por isso que fala eterno. Isso são os efeitos, são eternos seus efeitos. Aqui também no livro de Apocalipse, no capítulo 20, aqui no verso 9 fala assim: Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então não existe assim um lago de fogo ali que as pessoas vão ficar queimando eternamente. Aqui fala que desce fogo do inferno e consome as pessoas. Ali no livro de Judas fala que a cidade de Sodoma e Gomorra foi posta como exemplo para o fogo eterno. E Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje. Então só por esse exemplo a gente sabe que não existe, as pessoas não vão ficar queimando para sempre. Isso seria uma injustiça tão grande, uma grande injustiça, porque uma pessoa, vamos supor que uma pessoa viveu 20 anos de pecado nessa terra, porém ele morre e vai pagar toda a eternidade. Isso não faz nenhum sentido. Isso faz de Deus o pior dos carrascos. Um outro ponto também é a liberdade que a pessoa tem. Deus fez a pessoa, o ser humano, com liberdade para fazer as suas escolhas. É claro que Deus está escrito na palavra. Se ele escolher a vida, ele pode escolher a vida, pode escolher a morte. Então, são escolhas da pessoa. Se a pessoa estiver no inferno queimando eternamente, ele não tem o direito de morrer.
Ele não pediu para nascer. Porque quando Deus criou o ser humano, ele não pediu o ser humano. O ser humano, ele não teve a sua opinião. O ser humano, ele foi criado porque Deus assim o criou. Mas depois Deus dá para a pessoa o livre-arbítrio, porque Deus diz para Adão e Eva: eu digo que vocês comerem desse fruto, vocês certamente vão morrer. Então a pessoa tem o direito de morrer. Se não quiser viver com Deus, para toda a eternidade com Deus, ele vai morrer. Mas se ele estiver no inferno queimando para todo sempre, então nesse caso ele não tem a liberdade. Porque se uma pessoa estiver queimando, é evidente que ele vai querer morrer. Mas ele não pode morrer porque a sua sina fica eternamente queimando. Não é brincadeira pensar numa tortura dessa. E além da pessoa queimar ali, ele fala que o diabo arranca os órgãos da pessoa. Então isso é uma ideia louca. Isso é praticamente uma blasfêmia para o nome de Deus. Então as pessoas, quando lançam essas ideias, ele está desonrando o nome de Deus, porque Deus é amor. Jamais permitiria que suas criaturas sofressem dessa forma.